Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para trazer a previsão da semana para vocês, do dia 23 de abril até o dia 29, então uma semana inteira. E o que a astrologia traz pra gente, como ela pode nos ajudar da melhor maneira. A gente começa falando então da fase da Lua para essa semana, que é a fase crescente. Então a gente teve a Lua crescente em Leão no domingo, dia 22, e vamos passar a semana sob essa influência da fase crescente, que indica muito trabalho que a gente tem que realizar. Então é o momento de colocar os nossos projetos em prática, é o momento de muito trabalho, a fase de tensão entre o Sol e a Lua. Então a tensão, ela traz os desafios para a gente superá-los, para a gente realizar mais coisas, para a gente fazer os projetos andarem da melhor forma. Então essa é uma semana de bastante trabalho, provavelmente vocês vão perceber isso, inclusive porque o Sol acabou de entrar em Touro, então a gente tem aí uma mudança de energia muito grande. Com o Sol em Áries, a gente estava com uma força, uma energia muito forte para iniciar coisas, até beirando um pouco a impaciência. A gente pode ter percebido que estava um pouco mais impaciente, um pouco mais irritado, um pouco mais de vontade de começar as coisas, e agora com o Sol em Touro a gente vai poder continuar, dar continuidade a esses projetos, essas sementes que foram plantadas com o Sol em Áries. Então essa semana, com a influência do Sol em Touro, a gente vai estar percebendo um trabalho um pouco mais minucioso, um pouco mais perseverante, um pouco mais paciente. Talvez vocês percebam que o ritmo mude um pouco, então não será mais aquela velocidade, aquela rapidez que a gente estava acostumado. As coisas vão se abaixar um pouquinho, os ânimos vão se abaixar um pouquinho, só que vocês podem perceber uma lentidão maior aí nos projetos. Então é uma semana de muito trabalho, por estar na lua crescente, porém os projetos eles não vão se desenrolar, não vão acontecer de uma maneira tão rápida quanto a gente gostaria, principalmente estando acostumados com o ritmo de Áries aí que estava até semana passada. Quanto aos signos aí pelos quais a Lua vai passar essa semana, para ajudar vocês a ficarem preparados para essas energias da Lua, a gente começa a semana com a Lua em Leão. Então será uma semana que começa bastante agitada, bastante animada, com muito ânimo, com muita energia para a gente colocar os nossos projetos em prática, mesmo que eles exijam da gente um pouco de planejamento, um pouco de estrutura, um pouco de responsabilidade, que Saturno retrógrado está pedindo. Inclusive é o momento de revisar os nossos projetos, revisar as nossas filosofias de vida, a nossa visão de vida, né? Por que não? E os nossos planos a longo prazo. Então, tudo que for feito para longo prazo terá que ser reavaliado nesse período até setembro. Então, é um período bastante longo que Saturno traz para essas revisões dos nossos projetos. E aí, a Lua em Leão ela vai deixar a gente um pouquinho mais animado, um pouquinho mais extrovertidos, né? Então a semana começa com uma energia bastante positiva. E aí na terça a gente já tem a Lua em Virgem, na terça tarde, lá pelas 5 da tarde, horário de Brasília. A Lua vai estar em Virgem para ajudar a gente a trazer um pouco mais de planejamento, de perfeccionismo, de foco para os projetos. Então ela vai fazer um ângulo positivo com o Sol em Touro, com Saturno que está em Capricórnio. Então a partir de quarta, né, vai estar um momento perfeito da semana para a gente colocar realmente tudo para funcionar, para trabalhar. As coisas vão estar mais positivas e produtivas. Vocês vão perceber que a produtividade pode dar uma aumentada aí na quarta e na quinta-feira. Aí na quinta, a Lua vai entrar em Libra só no finzinho da noite, lá pelas 10 da noite. Então, na sexta-feira a gente vai estar com aquela sexta perfeita, em que a gente vai estar animado, vai estar querendo sair, querendo socializar, porque a Lua em Libra traz muito essa questão do social para nossa vida. E é o momento da gente buscar, então, aí o equilíbrio entre uma semana de trabalho, uma semana que pode ter sido bastante pesada, até no sentido de produção, de produtividade, de trabalho, e tentar socializar um pouco, sair e buscar coisas novas e contatos novos. A Lua em Libra é perfeita para isso. E no domingo ela vai estar em Escorpião, então domingo a gente já vai perceber aquela diferença na energia, porque a lua em Escorpião é sempre uma lua um pouco mais pesada, porque ela é uma lua um pouco mais profunda também. Então ela traz algumas questões muito emocionais à tona, ela traz um lado mais obscuro talvez, que a gente fique guardando a semana inteira. Então todo aquele estresse que a gente guardou durante a semana, quando chegar domingo, volta, vem à tona
Por quê? Porque precisa ser trabalhado e precisa ser curado. A gente não pode deixar coisas ruins, emoções ruins guardadas no nosso campo energético. Então, a lua em escorpião, ela é perfeita para isso. Quando bater aquela bad, quando bater aquela vontade de sumir, de chorar, se acolham isso, acolham essa dor de vocês, porque a lua em escorpião, ela traz muito essas questões à tona, mas ela é muito positiva também para cura e transformação de tudo isso. Ela não tá aqui para cutucar a gente à toa, para trazer coisas à tona à toa, né? Ela tá aqui para ajudar a gente a superar isso, a transformar isso, porque ninguém merece nem deve ficar com lixo mental, emocional no nosso campo energético. Outro ponto importante para a gente trazer nessa semana que se inicia é a retrogradação de Plutão. Então Plutão está em Capricórnio, aí ele vai retrogradar até 30 de setembro, são vários meses aí em que a gente vai ter tanto Saturno quanto Plutão retrogradando em Capricórnio. É importante vocês darem uma olhadinha na área do mapa de vocês que tem Capricórnio, para vocês terem mais certeza de que área da vida vai estar sendo impactada. E Plutão, em geral, ele traz essas questões da transformação. Então, algo que não está bem, algo que não está bem sustentado, algo que não está sendo trabalhado, algo que está muito escondido, mas que precisa ser transmutado, pode vir à tona, pode voltar nesse período para que seja mudado aí, para que seja transformado. Então, geralmente, Plutão, ele não traz as questões de uma maneira tão agradável. Então, pode ser que vocês percebam aí uma coisa um pouco mais pesada, uma situação suja, mas entendam e percebam que tudo que vier à tona vai ser para o nosso bem e para que a gente encare isso da melhor maneira e supere isso para tudo de bom, para tudo de novo que vai vir na nossa vida a partir de então. Estão acontecendo muitas transformações no céu, muitas transformações a nível energético mesmo, em relação à nova era, em relação a tudo que está sendo trabalhado no campo sutil, antes dele chegar na matéria, antes que ele possa ser realmente transferido para esse plano. E tudo que está acontecendo na vida das pessoas, né, a gente pode perceber que muitas pessoas estão passando por situações extremamente difíceis, extremamente desafiadoras. Tudo está sendo feito de uma maneira a ajudar as pessoas a perceberem talvez a ilusão em que elas viviam, talvez algo que não estava bem solidificado, ou vivendo uma vida que não era de verdade, que não era aquela que elas deviam ter, aquilo que elas deviam fazer ou deviam trabalhar. De certa forma, são desafios que a gente mesmo escolhe antes de vir para cá, eu acredito, uma opinião minha. E Plutão, ele vai sim pedir essa transformação interna que a maioria das vezes vem de uma maneira um pouco mais desafiadora. Então, quanto mais conscientes a gente estiver disso, quanto mais cientes daquilo que a gente tem que mudar e transformar, principalmente na área em que vocês estiverem em Capricórnio, repetindo aqui, deem uma olhadinha no mapa de vocês. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas já fiz uma live onde eu ensino mais ou menos como pelo menos fazer o mapa online e identificar as casas ali, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E vão fazendo esse trabalho de autoconhecimento, porque é a parte mais importante. As energias, elas são para todos, mas vai atingir cada pessoa de uma forma específica, de uma maneira específica. E Saturno e Plutão retrogradando em Escorpião, eles vão pedir muito essas questões de reestruturação da nossa vida, das nossas bases, para que elas estejam bem sólidas para tudo que tiver que vir para a gente daqui para frente. E junto com essa retrogradação de Plutão, Marte vai estar fazendo uma conjunção com Plutão, a gente já está sentindo um pouco essa energia, ele acabou de fazer uma conjunção com Saturno também, e agora ele vai fazer essa conjunção, ou seja, essa junção mesmo, ele vai ficar juntinho ali com Plutão. Na quarta-feira vai ser o aspecto exato, e isso vai trazer uma força extra para as transformações que a gente está passando, para as transformações que a gente tiver que passar na nossa vida. Então enfrentem o que vocês tiverem que passar, tiverem que enfrentar da melhor forma possível, porque Marte vai estar dando coragem, força e impulso para a gente passar por tudo isso da melhor forma possível. Não deixe mais que situações que incomodam, que estão ali, aquela pedrinha no sapato, sabe? Que você vai andando quilômetros e quilômetros sem ter coragem de tirar o sapato para tirar a pedrinha, porque ela é tão pequenininha, né? Não vale a pena, o sapato está tão bem amarrado. Chegou o momento de vocês criarem ânimo, criarem força
para tirarem esse sapato, tirarem essa pedrinha que está incomodando, porque se a gente andar muitos quilômetros com ela, isso pode se transformar numa pedra gigante, né? Então o incômodo que ela traz na nossa vida não vale a pena. Tudo que a gente tem que aguentar, tudo que a gente tem que sofrer com isso, com algo tão pequeno às vezes. Então chegou a hora de vocês tomarem coragem e encarar tudo isso. Essa semana está muito boa para isso, tá? Não fujam mais. Marte vai estar dando coragem pra gente. Outro ponto importante para trazer dessa semana é a entrada da Vênus em Gêmeos. Então a Vênus ela estava no seu domicílio, que é Touro. A gente podia estar um pouco mais sensorial, aproveitando bem os prazeres, com muita vontade de fazer tudo aquilo que era bom pra gente. A Vênus ela gosta muito disso em Touro, de comer bem, de dormir bem, de estar em um lugar confortável, dos amores, né, que sejam bem afetuosos e que tragam essa sensação de paixão que ela tanto gosta. E agora em Gêmeos ela vai querer comunicar-se, ela vai querer vários contatos, ela vai querer estar sempre falando com alguém, estar sempre curiosa, querendo conhecer novas pessoas ou até se relacionando com pessoas mais inteligentes. Vocês vão perceber a diferença. Então, se antes a beleza era muito importante com a Vênus em Touro, agora a inteligência vai ser o que mais vai sobressair nas pessoas com quem vocês se relacionam. Vocês vão estar mais atentos e até buscando isso nas pessoas. A inteligência vai estar acima de tudo. Então aproveitem essa época, é bom para ter bastante contato, para conversar, para estar sempre conhecendo coisas novas, pessoas novas, estudando. Vai estar muito favorável para isso até maio. E o último aspecto para trazer para vocês dessa semana é um trígono entre o Sol que está em Touro e Saturno que está em Capricórnio, e eles vão trazer um aspecto muito fluente para a gente colocar em prática os nossos projetos. A gente já vai estar percebendo isso durante a semana, essa vontade, esse impulso de colocar aquilo que a gente colocou a intenção lá em Áries, algum projeto que vocês venham pensando, talvez até agora não tiveram coragem de colocar em andamento. Esse trígono vai ser muito favorável para vocês trazerem esses projetos para a matéria, não ficar só no mundo das ideias, não ficar só nas intenções como vocês fizeram até agora em Áries. Porém, esse planejamento, esse trabalho, ele vai acontecer a longo prazo, não esperem resultados agora. Vai ser um momento de muito trabalho, de muita estruturação, de muita perseverança, né? Persistência que Touro traz, um trabalho bastante minucioso, mas que vai dar frutos a longo prazo, não é para já. Então segurem um pouco a ansiedade, a pressa e pensem que tudo que vocês estiverem fazendo agora vai surgir, vai ter frutos mais para frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas previsões da semana. Eu procurei trazer os aspectos mais importantes, que vocês possam aproveitá-los da melhor forma e tenham uma linda semana. Nos vemos semana que vem. Beijo! Tchau, tchau!